Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todas bem aí na casa de vocês, né? Estou aqui hoje, né, para gravar a nossa aula, que vai falar sobre tendência pedagógica. É a professora Verônica, da disciplina de didática. Vamos passar, então, para o segundo item do nosso edital, que são 8 itens que nós vamos estudar no nosso edital, que estão contidos aí para vocês nesses slides. E nós terminamos, né, de falar sobre o processo de ensino-aprendizagem, que nós estudamos os autores mais citados pela banca. Então, cada autor trouxe aí a sua contribuição nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, agora, falando dessas tendências, vocês vão ver que tem ligação sobre as tendências e as ideias principais dos nossos autores estudados. Essa tendência pedagógica, para vocês entenderem mais, porque as pessoas confundem muito essas tendências, porque cada autor divulga um nome para essas tendências, e aí confunde um pouco. A tendência pedagógica nada mais é do que a evolução da educação, né? Desde lá da época dos jesuítas. Então, cada evolução que foi tendo na educação foi criando-se uma tendência pedagógica, tá? E aí nós vamos falar aí que nós tivemos duas grandes linhas de tendências pedagógicas, que elas são chamadas de tendências liberais e tendências progressistas. As tendências liberais, elas foram mais para o lado do conservadorismo, e as tendências progressistas, elas vão mais para o lado da transformação. Então, assim, no modo geral, né, falando para vocês, agora nós vamos passar para o estudo mais aprofundado do que são realmente essas tendências pedagógicas. E aí, pessoal, só lembrando vocês um detalhe, que o material que está aqui sendo passado nesses slides para vocês, eles estão contidos também naquela apostila, né, que eu mandei para vocês semana passada, foi postada lá no grupo. Então, todos os slides estão na apostila. Vocês acompanham a aula, a videoaula, e vão acompanhando pela apostila aí e fazendo os comentários que vocês julgarem necessário, ok? Então, vamos lá. Aí no seu material fala que as tendências pedagógicas surgiram a partir dos diferentes pensamentos filosóficos e os autores, de forma geral, concordam em classificá-los em dois grupos. Foi o que eu disse, as duas grandes linhas, né? Que são a tendência pedagógica liberal e a tendência pedagógica progressista. Então, nós iremos abordar essas tendências, né, teóricas que pretenderam dar conta da compreensão e da orientação da política educacional em diversos momentos e circunstâncias da história humana, aprofundando a compreensão da articulação, né, entre a filosofia e a educação, que atinge o nível da concepção filosófica e da educação. E aí, a pedagogia liberal, ou tendência liberal, tomem bastante cuidado, pessoal. Horas, né, falam de tendências liberal e ora falam de pedagogia liberal. É a mesma coisa, tá? Se isso cair lá na sua prova lá, se estiver descrito lá pedagogia liberal ou tendência liberal, é a mesma coisa. E a pedagogia liberal, então, ela vem aqui subdividida, né, em quatro tendências, que é a tendência tradicional, a tendência renovada não diretiva e a tendência tecnicista. Tá? Então, todas essas tendências estão dentro da pedagogia liberal. E aí, a pedagogia progressista, ela vem subdividida em três tendências, que são elas: a libertadora, a libertária, a crítico social dos conteúdos. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho, então, agora, sobre essas tendências, né, da pedagogia liberal, tá? Que são as quatro micro tendências que tem dentro dela. Aí a pedagogia liberal, ela acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais, baseado nas aptidões individuais. Dessa forma, o indivíduo deve adaptar-se aos valores e normas da sociedade de classe, desenvolvendo sua cultura individual. Com isso, as diferenças entre as classes sociais não são consideradas, já que a escola
não leva em consideração as desigualdades sociais. Então, isso aí, pessoal, é só para vocês entenderem um pouco sobre essa tendência pedagógica aí, que é a liberal. Que de liberal vocês vão entender aí no decorrer do estudo das quatro, né, tendências que estão dentro dela, não tem muito a ver com o nome liberal, porque ela é uma tendência, né, conservadora. Ela trabalhou dentro do ambiente conservador. Então, eles não levavam muito em consideração as diferenças das classes sociais. Então, conservava aquelas questões do professor ser centrado, tá? E aí, falando um pouco aí, a grosso, primeiro nós vamos falar rapidamente um pouquinho de cada um e depois nós vamos detalhar para vocês como se dava, como que acontecia, como era a relação professor-aluno, como que era essa tendência dentro das escolas, como que era essa desenvoltura educacional, tá? E aí eu venho falar aqui da tendência tradicional. E a tendência tradicional, nós já estudamos, falamos muito sobre a questão do tradicional, né? O que, que ela traz? Que ela tem como objetivo a transmissão dos padrões, normas e modelos dominantes. Os conteúdos escolares são separados da realidade social, daí se fala que ela não se preocupa com as diferentes classes sociais, né? E da capacidade cognitiva dos alunos. Então, eles sendo impostos o quê? Como verdade absoluta em que apenas o professor tem razão. Sua metodologia é baseada na memorização, o que contribui para uma aprendizagem mecânica, passiva e repetitiva. Nós vamos ver isso logo à frente, né? Então, a questão do aluno, eles não preocupavam com aprender, e sim com a memorização, né? Por isso que fala dessa aprendizagem mecânica, que é uma coisa que repetitiva, tá? Fala da questão passiva, porque o aluno é passivo, só ele vai recebendo aí o que o professor está transmitindo, né? E de forma repetitiva. Por quê, gente? Se você trabalha com memorização, uma aprendizagem mecânica, ela vai ser de forma repetitiva, ok? E aí, na tendência renovada, o que, que traz para a gente aí os grandes autores, né? Que a educação escolar assume o propósito de levar o aluno a aprender e construir conhecimento, considerando as fases do seu desenvolvimento. Os conteúdos escolares passam a adequar-se aos interesses, ritmos e fases de raciocínio do aluno. Sua proposta metodológica tem como característica os experimentos e as pesquisas. O professor deixa de ser um mero expositor e assume o papel de elaborar situações desafiadoras de aprendizagem. A aprendizagem é construída através de planejamentos e testes. O professor passa a respeitar e a entender as necessidades individuais dos alunos, mas ainda não deixa, né, de sair da situação da centralidade do professor, tá? E aí, nós vamos passar para a renovada não diretiva, que há uma maior preocupação com o desenvolvimento da personalidade do aluno, com autoconhecimento e com realização pessoal. Os conteúdos escolares passam a ter significação pessoal, indo ao encontro dos interesses e motivação do aluno. São incluídas atividades de sensibilidade, expressão e comunicação interpessoal, acentuando-se a importância dos trabalhos em grupo. Aprender tornar-se um ato interno e intransferível. A relação professor-aluno passa a ser marcada pela afetividade. Então, tem esse marco, né, dessa afetividade, mas ainda, pessoal, mesmo pensando na personalidade deste aluno, continua ainda sendo centrada no professor. Professor que é o detentor do conhecimento aí ainda, tá? E aí nós passamos para a tendência tecnicista, que enfatiza a profissionalização e modela o indivíduo para entregá-lo ao mercado social vigente tecnicista, né? Os conteúdos que ganham destaque são os objetivos e neutros. O professor administra os procedimentos didáticos, enquanto o aluno recebe as informações. O educador tem uma relação profissional e interpessoal com o aluno. Então, aí, né, o próprio nome fala tecnicista. O que, que quer dizer isso, né? Era uma educação voltada para as necessidades aí da sociedade, né, da época,
Então, eles precisavam muito de mão de obra, e aí lançaram essa tendência tecnicista, né, que foi trabalhando aí em prol do quê, gente? Do mercado de trabalho. E com isso também teve aí um retrocesso, porque lá na renovada não diretiva teve uma questão de aproximação, né, do professor com o aluno, mas aqui na tecnicista não. Ele tinha uma relação mais profissional e menos interpessoal. E pensando também, pessoal, uma coisa importante para que vocês absorvam melhor, vocês têm que pensar entre a tendência liberal e a tendência progressista, o que divide essas duas tendências? A Constituição de 1988. Então, até a Constituição, antes da Constituição de 1988, né, o que predominou, o que de acontecimento, o que marcou na educação foram as tendências o quê? Liberais, tá? Depois da Constituição de 1988, qual foi o marco que teve? Foram as tendências progressistas. Isso vocês precisam deixar bem claro. Por quê? Na banca, geralmente, né, aí as bancas que fazem a programação de conteúdo das provas, elas sempre trabalham nessa perspectiva de perguntar para vocês, né, sobre as tendências liberais, a época dessas tendências liberais que nós vamos estudar, mas vocês precisam ter bem claro aí para vocês que essas tendências liberais, elas aconteceram antes de 1988 e as tendências progressistas após 1988. E que as tendências liberais, elas são tendências o quê, gente? Conservadoras. Então, sempre quando eles forem falar das tendências liberais, eles vão relacionar o conservadorismo, tá? E as tendências progressistas, né, de progresso, elas são tendências transformadoras. Eles sempre vão falar da questão de transformação, tá? Então, é uma dica para vocês conseguirem separar essas duas linhas grandes de tendências, ok? Então, continuando aí. Passando agora para as tendências progressistas, né? Então, o que quer dizer essas tendências progressistas? Elas analisam de forma crítica as realidades sociais, cuja educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói sua realidade. Ela assume um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo, né? Então, aí é que vai começar, né, a preocupar-se com o indivíduo enquanto aluno, tá? Sai daquela questão central e começa aí a criar uma perspectiva crítica junto ao aluno. Então, essa tendência pedagógica progressista, ela tem 3 subdivisões. Então, vamos falar agora. A libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Então, a libertadora, o que ela traz para a gente como marco? A tendência libertadora tem o papel da educação conscientizar para transformar a realidade e os conteúdos são extraídos da prática social e cotidiana dos alunos. Então, os conteúdos são pré-selecionados, são vistos como uma invasão cultural. A metodologia é caracterizada pela problematização da experiência social em grupos de discussão. A relação do professor com o aluno é tida como horizontal, em que ambos passam a fazer parte do ato de educar. Então, aí já no processo, né, ensino-aprendizagem, eles falam que o professor e aluno estão numa condição linear, né? Eles estão numa condição de dialogar, né, numa condição igual de diálogo nesse processo ensino-aprendizagem, tá? E fala também desses conteúdos pré-selecionados. Isso nós trabalhamos até hoje, né? Esses conteúdos pré-selecionados a gente pode falar aí que é o currículo, né? São os conteúdos programáticos que nós trabalhamos na escola. Então, a libertadora vem aí com essa mudança, né? Trazendo para a gente uma questão linear entre professor e aluno. E aí vem a tendência libertária, né?
que trata como, gente, a escola propicia práticas democráticas, pois acredita que a consciência política resulta em conquistas sociais. Os conteúdos dão ênfase nas lutas sociais, então tem uma relação com as questões sociais, né? Cuja metodologia está relacionada com a vivência grupal. Então, quando fala, né, essa convivência grupal, então eles estão pensando no quê? Além das questões sociais, nos acontecimentos o quê? Do coletivo, tá? O professor torna-se um orientador do grupo sem impor suas ideias e convicções. Então, aí o que acontece? O professor passa a escutar mais os seus alunos, né? E ele tenta ter menos interferência aí nas questões dessas vivências, dos relatos de vivências que esse aluno traz. Então, ele começa a fazer mais relação aos conteúdos com o aluno e a escutar mais este aluno. Aí passamos agora para a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos. A escola tem a tarefa de garantir a apropriação crítica do conhecimento científico universal, tornando-se uma arma de luta importante. Então, a classe trabalhadora deve apropriar-se do saber, né? E aí já não vem mais aquela questão de trabalhar o quê, gente? A questão da repetição, da memorização, né? Da decoreba mesmo que a gente falava, né? Aí, então, nós passamos agora a ter o quê? Conhecimento. Nós passamos a entender o que estava sendo o quê? Ensinado. E aí, fala que a classe, adota, então, o método dialético, esse que é visto como responsável pelo confronto entre as experiências pessoais e o conteúdo transmitido na escola. O educando participa com suas experiências e o professor com a sua visão da realidade. Então, já aprofunda mais nesse processo dialético, né? O aluno com as suas vivências, o professor com o conhecimento que ele tem, e aí vai trocando e permeando toda essa questão aí de aprendizagem, né? Esse conhecimento real com o conhecimento científico, e aí o aluno vai construindo o seu próprio conhecimento. Bom, e aí, pessoal, agora mais detalhado, nós vamos estudar as tendências uma a uma para que vocês saibam. Mas deixando claro aquela questão de vocês memorizarem, né, qual que é o marco, né, principal de cada tendência dessas duas linhas de tendências maiores, né? E agora nós vamos detalhar as tendências dentro da pedagogia liberal, ok? Então vamos detalhar mais sobre a tendência tradicional, o que vocês realmente precisam guardar, quais são as ideias principais dessas tendências, né? Que quando eles forem cobrar lá na banca, vocês vão lembrar e vão saber responder a questão. A tendência tradicional, né, ela está no Brasil desde os jesuítas. Então, essa tendência, pessoal, ela durou, assim, mais de 500 anos, tá? No Brasil. Então, o principal objetivo da escola era preparar os alunos para assumir papéis na sociedade. Mas esse preparar esses alunos, como que era? Era algo que mecânico. Preparar esses alunos não para ser sujeitos pensantes, e sim eles preparavam para que eles fossem inseridos na sociedade de forma que eles tinham controle do que esses alunos aprendiam, né? E aí, continuando, né? Já que quem tinha acesso às escolas eram os filhos dos burgueses, e a escola tomava como seu papel principal fazer o repasse do conhecimento moral e intelectual, porque através desta estaria garantida a ascensão dos burgueses e, consequentemente, a manutenção do modelo social e político vigente. É o que eu falei, né? Aqui eles estavam tendo controle da situação para que fosse repassado o que somente os burgueses, né, queriam que fosse repassado. Então, que continuasse a massa, né, continuasse realmente aprendendo só o que interessava a eles, que não fossem pessoas críticas, que não fossem pessoas pensantes, né, a questão da opressão, né, do papel do professor, que ele era um professor o quê, gente? Que ele
era o soberano do conhecimento, né? Então, os alunos só podiam aprender e saber o que o professor repassar, tá? E aí, o papel do professor estava o quê? Forçado em vigiar os alunos, aconselhar e ensinar a matéria ou conteúdo que deveria ser denso e livresco, e corrigir. Suas aulas deveriam ser expositivas, né? Um método que a gente usa até hoje, que é um método, assim, que vale a pena também, né? A aula expositiva é muito boa, depende de como você desenvolve essa aula dentro de sala, mas é uma aula, é uma metodologia, né? Uma técnica excelente. E aí, eles organizavam essas aulas expositivas, né? De acordo com uma sequência fixa, baseada na repetição e na memorização, tá? As aulas de memorização de conteúdos, né, eram retiradas dos livros, em que os alunos eram considerados como um papel em branco, nos quais era impresso o conhecimento, cabendo a eles concordar com tudo sem questionar. Eram formados para ser sujeitos a críticos e passivos. Né? Então, esse papel em branco, eles pensavam assim, que os alunos não tinham condições de pensar, de fazer uma análise, de fazer uma analogia, né? E que, então, eles faziam os alunos memorizarem e repetirem só aquilo que era de interesse o quê? Da sociedade dominadora. Tá? E, com isso, eles não ensinavam os alunos a questionar. E a gente aí estudando, a gente vê, né? Falando, colocando aquele papel do professor impositor, e aparece o aluno lá pequenininho, o professor grande, né? É igual à sociedade. Quando você não tinha poder, você é pequenininho. Quando você tinha o poder, né? Quando você tinha questões financeiras, né? Maiores nesta época, você era considerado o quê? Você era da alta sociedade, e aí você não era pequenininho diante do professor, eram outros ensinamentos que eles davam, né? Bom, voltando aqui, quando fala, né, que os alunos eram formados para ser sujeitos a críticos e passivos, a críticos é porque pessoas que não tinham críticos, pessoas que não discutiam política, pessoas que tinham cabreço, né, que enxergava só à frente o que era determinado, e passivo é que aceitava tudo o que era repassado, todas as informações, tudo que acontecia, tá? Nessa concepção de ensino, o processo de avaliação carregava em seu bojo o caráter de punição, muitas vezes de redução de notas em função do comportamento do aluno em sala de aula. Essa tendência pedagógica foi e é muito forte ainda no nosso modelo de educação, realmente, né? Ainda hoje, tanto no ensino fundamental e médio, como no ensino superior, que vive uma salada de concepções pedagógicas, né? Os professores, né? Nós temos muitas escolas, muitos professores que ainda utilizam muito dessa tendência, tanto as ideias positivas quanto as ideias negativas. Sabemos que os professores são frutos da sua formação escolar, social e política, que essa se reflete na sua prática pedagógica. Quando essa não é pensada, refletida cotidianamente, nesse caso, temos um ciclo vicioso, formado sem reflexão. Forma alunos sem reflexão também. É igual aquela questão que a gente fala, né, para as crianças. Quando eu tinha a sua idade, eu não podia nem falar. Só do meu pai olhar, eu já sabia o que tinha que ser feito, né? Eu não podia pedir nada, eu não podia ficar escutando a conversas de adultos, né? Então é todo nesse sentido, que deixar a criança sem reflexão, fazer somente aquilo que lhe é permitido. E aí, ao longo da história da educação, a tendência liberal tradicional, ela sofreu e sofre várias críticas, a saber, né? Os conhecimentos adquiridos fora da escola não eram considerados como primeiro passo para as construções de novo conhecimento. Isso até hoje, né? Às vezes o aluno chega para o professor querendo contar a história de vida dele, querendo contar um acontecimento, e o professor não dá importância, né, a esse relato dessa criança.
Eles acham que aquilo não tem importância nenhuma ali dentro da escola, que é uma questão separada, que aquilo ali tem só a ver com o aluno. Isso vem, né? Essa conduta vem lá da tendência pedagógica tradicional, liberal tradicional. E aí, ela vem trazendo para a gente também a questão, né, do caminho importante para a construção de saberes que eram adotados, né, de significado. Era extremamente burocratizado, estudava somente os conteúdos que eles achavam que o aluno deveria aprender, né, memorização e prova. Então, eles davam conteúdos que achavam, né, entre aspas, aí, necessário para a aprendizagem do aluno, o aluno memorizava e tinha prova. E ai do aluno, se não escrevesse tal qual era passado pelo professor ou pelo livro, né? Ou que fosse o material aí de aprendizagem dele. Não tinha normas rígidas, né? Nessa época. Dentre todas, a maior crítica vem da ausência de sentido, já que o conhecimento repassado não possuía relação com a vida dos alunos. Então, os alunos pensavam, e alguns pensam até hoje, né? Para que eu estou aprendendo isso? Qual que é o sentido desse aprendizado? Isso vai influenciar o quê na minha vida? Então, essa é a grande crítica, né, que tem até hoje a questão da tendência pedagógica tradicional, né, a questão do autoritarismo, a questão da falta de reflexão, a questão da interação com os alunos, a questão que eles não aprendiam, só memorizavam, né? E a questão das avaliações também, que esses testes aí era o aluno, se ele não memorizou, ele não passava, né? Agora nós vamos passar então para o papel da escola na tendência tradicional. É muito importante, gente, essas questões, a gente estudar a tendência de uma forma geral, né? Como que era a tendência, quais são as críticas dessa tendência, como que era o papel da escola, do aluno, a relação, né? Porque tudo isso cai na questão da banca, tá? E o papel da escola qual que era, então? Preparar o intelectual. Mas esse intelectual pensava numa questão reflexiva? Não. Papel do aluno, qual que era? Receptor passivo, aceitar tudo que lhe era imposto, né? Inserido em um mundo que irá conhecer pelo repasse de informações. Ele não pegava essa informação e absorvia. Ele tinha que acreditar que aquela informação que estava sendo repassada era a informação correta. Qual que era a relação professor-aluno, né? Autoridade e disciplina. Então, assim, o aluno não tinha que chegar e questionar e perguntar e falar, porque não tinha questão de levar em consideração, né, o conhecimento do aluno. Então, lá, só a autoridade do professor, tanto é que é muito tempo, né, usava aquela parte mais alta, né, para o professor ficar, para dizer assim, eu sou o melhor, eu estou em cima e você embaixo. E a questão da disciplina. Mas a disciplina, pessoal, não é porque os alunos conversavam muito ou algo parecido, não. A disciplina era para oprimir, né, que o aluno focasse ali alguma ideia dele. Okay? O conhecimento dedutivo são apresentados apenas os resultados para que sejam armazenados. Então, os alunos eram o quê, gente? Eles deduziam, né, aquele conhecimento, porque era por memorização. Qual era a metodologia utilizada pelo professor nessa tendência tradicional? Aulas expositivas, como nós falamos aqui, comparações, exercícios e lições, deveres de casa, que até hoje a gente adota também esses deveres de casa. Mas eu, né, como educadora, eu analiso esse item da tendência tradicional como muito importante. Eu acho, sim, que o aluno tem que levar esses deveres de casa, né? Que é uma complementação, é um momento de você, no outro dia, da correção desses deveres de casa também, analisar aí o que o meu aluno sabe, o que precisa ser retomado com o aluno, né? Então, assim, como nós já discutimos também, a tendência tradicional, ela tem vários fatores positivos, né? E como que eram esses conteúdos aí? Eram passados como verdades absolutas, separadas das experiências. Então, eu falo
você acredita, eu não comprovo nada, porque meu aluno não vai argumentar, então tudo que eu falar é verdade absoluta. E como que era a avaliação, gente? A avaliação era centrada no produto do trabalho, tá? Então, o que foi desenvolvido, o aluno tinha que reproduzir nessa avaliação, ok? Então, agora nós vamos passar, então, aqui nesse desenho, né? Está representando bem aí a questão da tendência pedagógica e tradicional, né? O professor lá em cima, os alunos lá embaixo, o professor só repassando aí o conhecimento e os alunos o quê? Absorvendo o que o professor falava que era verdade absoluta. E aí agora nós vamos falar para vocês sobre a tendência renovada. O que essa tendência traz, né? Novos ventos mudaram o mundo, no que diz respeito às concepções filosóficas e sociológicas da educação. Então, quando que foi, gente, iniciado essas novas mudanças? Pensando bem, lá na tendência tradicional, ela começou quando? Então, na época dos jesuítas. A tendência renovada, ela aconteceu quando, gente? Por volta dos anos 20 e 30, tá? O pensamento liberal democrático chega ao Brasil e a escola nova. Chega defendendo a escola pública para todas as camadas da sociedade. Então, já não era mais somente os ricos, né? As pessoas de questões aí financeiras mais altas que podiam estudar. Então, aí expandiu-se, então, as escolas, né, para todos. Aí, Saviani, né, que a gente cita aqui também, Apud Gasparini, e Saviani cita Gasparini, né, 2005, que a escola nova acaba por aprimorar o ensino das elites, rebaixando das classes populares. E aí, mas, mesmo recebendo esse tipo de crítica, podemos considerá-la como o mais forte movimento renovador da educação brasileira. Por quê, gente? Enfatizada também na igualdade e o sentimento de cultura como desenvolvimento de aptidões individuais, aculturalistas, piagetianas e montessorianas, todas relacionadas com fundamentos da escola nova ou escola ativa. Por educação nova, entendemos a corrente que trata de mudar o rumo da educação tradicional, intelectualista e livresca, dando-lhe sentido vivo e ativo. Então, vamos entender melhor o que é esse renovado aí. O que essa tendência trouxe, né, de novo aí, presta. Uma das características, né, que já foi apresentada, que mesmo sendo criticada por Gasparini, né, e citada por Saviani, aí, né, que a crítica dele é que nada disso ia acontecer, né? Que essas questões ainda ia ficar aí predominando o ensino das elites, né? Que eles abriram aí a questão de pessoas menos favorecidas estudar, mas que eles ainda iriam continuar, né, privilegiando aí as elites. E aí, por educação nova, entendemos a corrente que trata de mudar o rumo da educação tradicional, intelectualista e letrista, dando-lhe sentido vivo e ativo. Por isso se deu também esse movimento o nome de escola ativa. Então, eles chamavam de escola nova e de escola ativa esse movimento aí, dentro dessa tendência pedagógica. E aí, continuando a nossa leitura, eles dizem, enfim, considerando suas especificidades e propostas de práticas pedagógicas diferentes, as versões da pedagogia liberal renovada têm em comum a defesa da formação do indivíduo como ser livre, ativo e social. Do ponto de vista da escola nova, os conhecimentos já obtidos pela ciência e acumulados pela humanidade não precisariam ser transmitidos aos alunos, pois acreditava-se que, passando por esses métodos, eles seriam naturalmente encontrados e organizados, né? Aí essa tendência retira o professor e os conteúdos disciplinares do centro do processo pedagógico e coloca o aluno como fundamental.
que deve ter sua curiosidade, criatividade, inventividade estimulados pelo professor, que deve ter o papel de facilitador do ensino. Olha aí, vamos ver como que foi essas mudanças, né? Defende uma escola que possibilite a aprendizagem pela descoberta, focada no interesse do aluno, garantindo momentos para a experimentação e a construção do conhecimento, que devem partir do interesse do aluno. Essa concepção pedagógica sofreu e sofre distorções fortes por parte de alguns educadores. Muitos defendiam essa tendência, mas na prática abriam mão de um trabalho planejado, deixando de organizar o que deveria ser ensinado e aprendido, com a falsa desculpa de que o aluno é o condutor do processo. Qual é o papel da escola? Adequar necessidades individuais ao meio, propiciar experiências cujo centro é o aluno. Então, sai aí, né, o papel da escola. Isso, o papel social da escola aí nessa tendência, né, era trazer essas adequações individuais, né, e propiciar o quê, gente? A saída do professor como centro aí do processo e colocar o quê? O aluno no centro do processo. Qual que era o papel do aluno? Buscar, conhecer, experimentar. Qual que era a relação professor-aluno? Clima democrático. O professor é um auxiliar na realização das experiências. Então, vamos lá. Qual que era o conhecimento aí, né? Levado a esse meu aluno? Algo inacabado, a ser descoberto e reinventado. Baseado em experiências cognitivas de modo progressivo em considerações ao interesse, né? Então, quanto mais tinha o interesse do seu aluno, quanto mais tinha as experiências desse aluno, mais se ampliava esse conhecimento. Qual que era a metodologia? Aprender experimentando. Aprender a aprender. Quais eram os conteúdos, né, que estudar? Eram conteúdos estabelecidos pela experiência. Aí não eram conteúdos que a escola tinha, né, proposto, conteúdo sistematizado, consequência, para que promovesse aí o aprendizado do meu aluno. Então, assim, eram conteúdos, o que o meu aluno aprendia? Conteúdos aí que a experiência vinha trazendo. Qual que era a avaliação? Foco na qualidade e não na quantidade, no processo e não no produto. Então, eles já pensavam aí, já encaminhavam, né? Já caminhavam para um processo de pensar menos, né? Na questão da quantidade e pensar mais na qualidade, realmente, no processo de aprendizagem. E aí, pessoal, a gente vai falar agora, então, da tendência tecnicista. Só fechando lá para a gente fazer um apanhado aí dessas duas tendências, né? Aí, para trás, a tradicional foco centrado no professor, tinha o conteúdo. Na questão da tendência essa liberal, da tendência renovada, né? Liberal renovada, fala de não se trabalhar em cima de conteúdos, e sim do que, gente? Das experiências desse meu aluno. E agora a gente passa para a tendência tecnicista, só para vocês irem, né, aí alcançando a evolução da educação. Que essas tendências vão sendo criadas de acordo com o quê, pessoal? Com a evolução da sociedade, né? Então, conforme iam apresentando as necessidades e conforme ia evoluindo, né, a população, essa sociedade, eles foram criando essas tendências. Tá? E a tendência tecnicista, como eu já havia falado para vocês, ela nada mais é que uma questão que na época, né, que a questão da revolução aí das indústrias, né, na época precisava-se muito da mão de obra. Então, a sociedade estava carente de mão de obra. Então, eles começaram a implantar essa tendência tecnicista. Tendência tecnicista começa a se destacar no final dos anos 60, tá vendo? Então, a anterior foi dos anos 20 e 30. Demorasse o quê, gente? 30 anos para chegar até a tendência tecnicista, para promover mais essa evolução, né? E aí, ela chegando aí no final dos anos 60, quando do
desprestígio da escola renovada, momento em que, mais uma vez, sobre a força do regime militar no país, as elites dão destaque a um outro tipo de educação, direcionada às grandes massas, a fim de se manterem na posição de dominação, né? Tendo como principal objetivo atender aos interesses da sociedade capitalista, inspirada especialmente na teoria behaviorista, que é uma corrente comportamentalista organizada por Skinner, né? Que é um grande aí, filósofo, né? Que traz como verdade a inquestionável a neutralidade científica e a transposição dos acontecimentos naturais à sociedade. O chamado tecnicismo educacional, inspirado nas teorias da aprendizagem e da abordagem do ensino de forma sistêmica, constitui-se numa prática pedagógica fortemente controladora das ações dos alunos e até dos professores, direcionada por atividades repetitivas, sem reflexão e absolutamente programadas com riqueza de detalhes. O tecnicismo defendia, além do princípio da neutralidade já citada, a racionalidade, a eficiência e a produtividade. Então, né, pessoal, a gente fica bem evidenciada a questão política, né, da época, questão do militarismo, né? Então, assim, o que eles pensavam? Que eles precisavam formar aí matéria, né, para o trabalho, e aí foram, né, nessa grande massa, tá? Para formar mão de obra aí para as fábricas, né? E ainda continuava a questão da elite comandando. Então, a escola, nessa época, não teve um grande avanço. Na verdade, nessa tendência, né, liberal, não teve avanço quase que nenhum, porque é uma tendência conservadora, e a tecnicista também trabalha nessa vertente, nessa perspectiva. E aí eles só faziam o quê, gente? A transposição, né, de conhecimento para esses alunos, e aí volta a não ter um relacionamento aberto, volta o aluno não ter voz, né, dentro da sala, volta só a formar esse aluno para ele ser um trabalhador, né, uma pessoa que produz muito, que é eficiente, que tem produtividade. Tá? E aí agora nós vamos falar então de como, né, como se deu essa questão aí dessa tendência tecnicista na sociedade, como que ela foi desenvolvida, ok? E aí fala que a educação, a escola passa a ter seu trabalho fragmentado com o objetivo de produzir os produtos sonhados e demandados pela sociedade capitalista e industrial, tais como o microensino, o teleensino, a instrução programada, entre outras. Subordina a educação à sociedade capitalista, tendo como tarefa principal a produção de mão de obra qualificada para atender o mercado, trazendo para os alunos e para as escolas consequências perversas a saber. Para vocês lembrarem um pouco, vocês lembram do telecurso, que é apresentado às 6 horas da manhã, né? Na minha época era apresentado às 6 horas da manhã, ele retrata um pouco essa condição dessa tendência tecnicista, tá? Tanto é que aqui fala, o teleensino. Então, lá naquele telecurso, eles formavam o quê? Pessoas, né, técnicos para trabalharem né, para trabalharem nessas grandes fábricas, nessas indústrias. Só para vocês fazerem um link com essa situação. Então, essa tendência subordina a educação à sociedade capitalista, tendo como tarefa principal a produção de mão de obra qualificada para atender ao mercado, trazendo para os alunos e para as escolas consequências perversas. Quais são essas consequências, né? A sociedade passou a atribuir à escola e à sua tecnologia toda a responsabilidade do processo de aprendizagem, negando os saberes trazidos pelos alunos e pelos professores. Aí, então, olha só a situação aqui, né? Olha o retrocesso. Que antes tinha a questão dos saberes do professor, depois passa com a nova tendência aí, né, nos anos aí 20 e 30, estabelece uma certa relação entre professor e aluno, só que o problema é que não tem um direcionamento de conteúdo, né?
E aqui nessa tendência, então, não se valoriza nem o aluno com seu aprendizado e nem o professor com o que ele sabe, né? E aí fica uma coisa difícil, né, pessoal? E aqui no segundo item, né, quais são, falando ainda das consequências, né, que teve dentro da escola, fala que incutiu a ideia errada de que aprender não é algo inerente ao ser humano, e sim um processo que ocorre apenas a partir de técnicas específicas e pré-definidas por especialistas. O professor passou a ser refém da técnica, repassada pelo manual, e os alunos a ser um mero reprodutor das respostas pré-estabelecidas pela escola. Assim, se o aluno quisesse lograr sucesso na vida e na escola, precisava apenas responder ao que lhe foi ensinado e reproduzir, sem questionar ou criar algo novo. Aí a questão, né, da reprodução. Aprender e reproduz. Aprende e reproduz. E o professor também, ele só passava o que? As técnicas, né, para esse desenvolvimento, para que esse aluno, né, aprendesse lá a fazer o trabalho lá das fábricas, né, das grandes produções. Item 4. O bom professor deveria observar o desempenho do aluno apenas com o intuito de ajustar seu processo de aprendizagem ao programa vivenciado, né? Então, ele tinha que repetir tudo aquilo que era ensinado. Volta à questão mecânica de aprendizagem. No item 5, cada atividade didática passou a ter momento e local próprios para ser realizada, dentre outros. Naturalmente, que esse modelo que defende a fragmentação do conhecimento, calcado na crescente especialização da ciência, compromete a construção de uma visão global por parte dos educadores, impossibilitando ou dificultando muitíssimo o desenvolvimento de um ser humano mais integrado, interiormente e participante socialmente. Vale salientar que essa tendência pedagógica marcou fortemente as décadas de 70 e 80 e tem influências até hoje, né? Quando eles falam que tem influência até hoje, ainda essa parte tecnicista, né? Ela ainda está interligada na escola também, né? Até hoje, nos dias atuais. Qual que era o papel da escola? Né? Era produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Qual que é? Então, era só isso. Todos os meus alunos tinham formação. Nessa época aqui, pessoal, que teve esses anos 70 e 80, voltando aí para a nossa parte da educação, né? Algo importante para a gente, era a parte que trabalhou, que tinha a formação das professoras, né? Que era no curso técnico do magistério, né? Só para vocês lembrarem aí. Então, produzir os indivíduos, né, competentes para o mercado de trabalho. Então, formavam-se até as professoras também, né? Com recurso aí de cursos técnicos. Qual que era o papel do aluno, então? Era copiar bem e reproduzir o que foi instruído fielmente, tá? E aí o aluno, na prova, até as vírgulas que tinham aí nos textos trabalhados, que eram umas apostilas que eles faziam dos cursos técnicos, né? Que era só a parte técnica que esse meu aluno estudava, não podia nem tirar a vírgula do lugar. E aí, como que era essa relação professor-aluno? O professor é o técnico e responsável pela eficiência do ensino, e o aluno é o treinado. Nessa época, também, nessas tendências, foi quando o Senai e o Sesc, né, eles cresceram muito, porque eles tinham muitos cursos e eles eram contratados aí, né, pelas instituições, pelo governo, para fazer essa formação desses alunos. Então, formava-se muitas pessoas, né, no Senai, no Sesc, que forma até hoje, não tanto quanto, né, mas ainda forma. Como que era, então, o conhecimento, né? Era uma experiência planejada, o conhecimento era o resultado da experiência que eles tinham passado ali, né, dentro da escola, somente aquela experiência vivenciada através das apostilas, só esse conhecimento.
Qual era a metodologia? Excessivo uso da técnica para atingir objetivos instrucionais. Aprender fazendo, cópia, repetição e treino, né? Então, quando fala esse excessivo uso da técnica, a sorte que trabalhava-se muito com a prática também, né? Então, eles aprendiam ali fazendo. Quais eram os conteúdos, né? Que eles aprendiam? Era baseado nos princípios científicos, manuais e módulos de autoinstrução, vistos como verdades inquestionáveis. Então, você tinha que seguir aquele passo a passo e só aquilo que era verdadeiro, né? Você não podia fugir nenhum item desse passo a passo. E qual que era a avaliação? Né? Era o uso de vários instrumentos de medição, mas pouco fundamentada. Confiança apenas nas informações trazidas nos livros didáticos. Então, se o aluno reproduzia o que estava ali no manual, né, é o que importava para eles, tá? Nessa tendência. E aí, pessoal, nessa concepção, a escola passava a ser vista não mais como redentora, tá? Mas como reprodutora da classe dominante em nível mundial, né? Três teorias em especial deram a base para o desvelamento da concepção ingênua e a crítica da escola, né? Todas elas classificadas como crítico-reprodutivista, mas nenhuma delas apresentava uma proposta pedagógica explícita. Eles buscavam apenas explicar, né, as razões do fracasso escolar e da marginalização da classe trabalhadora. Então, eles defendem a necessidade de superação, tanto da ilusão da escola como redentora, como da impotência e o imobilismo da escola reprodutora, né? Então, pessoal, nós vamos encerrar a nossa aula aqui. Estudamos aí, falamos a respeito, então, da tendência, da pedagogia liberal, da tendência liberal, né? Não importa o nome, não leve isso para a sua prova, tá? Tanto faz eles colocarem lá tendências liberais, pedagogia liberal, tá? É a mesma coisa. Lembrando, então, que essas tendências pedagógicas que estão dentro da tendência liberal, da pedagogia liberal, elas são tendências, o que, gente? Conservadoras. Elas aconteceram antes da Constituição de 88, tá? Deu início aí lá na época dos jesuítas, né? E foram até 1980, meados de 1988, tá? E aí nós vamos finalizar essa parte. Na próxima aula, nós vamos aí estudar, né, a pedagogia progressivista ou tendência progressista, né? E aí, bons estudos para vocês, né? E até a próxima aula. Grande abraço.